Forte abraço a você que está acompanhando a Alternativa. Tá no ar mais um Falando Nisso, podcast aqui da 102, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo. Lembrando que nós temos mais de 40 bate-papos, já entrevistas disponíveis lá no canal do YouTube. Podcast Falando Nisso, acompanha lá. Um abraço para Avelino Braganholo S.A., que são parceiros da gente aqui também. Você que quer conhecer um pouco mais dos trabalhos, acesse o Instagram, @Avelino Braganholo S.A. Com a gente também o Mercado Marini de Passos Maia. Chama lá no WhatsApp 34370104, pede para receber as ofertas lá todo dia, que de manhã cedinho o Fábio manda as ofertas do dia para você lá do Mercado Marini. E são os patrocinadores da gente aqui no nosso querido e amado Falando Nisso, hoje com a Cris. Salve, Cris, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, obrigada. Primeiro, né, por esse convite, fiquei bem feliz de vir aqui bater um papo contigo. Imagina, já queria ter te chamado antes já, né? Só que uma função, outra função nunca dá certo, né? Eu digo, agora vai dar certo. Te chamei, semana passada você não podia, que tinha compromisso já, né? Mas hoje deu certo, né? Deu certo. Muito bem. Cris, eu quero começar falando contigo sobre o teu início no jornalismo, né? Sim. Que hoje você não está mais no jornalismo. Não, já não atuo mais há um tempo já, uns 10 anos, eu acredito. Já faz um tempinho já que está fora. É. Mas eu quero começar no jornalismo, porque quando eu comecei em rádio, eu quero fazer o registro, né? Você já trabalhava lá na Bebedouro FM quando eu comecei lá, né? Sim. E você já fazia tempo que estava lá ou tinha começado há pouco tempo? Não, eu já trabalhava 1 ano e pouco, né, Rodrigo? Foi aonde eu comecei, na verdade, foi lá, né, na Rádio Bebedouro. Eu lembro que vocês faziam o Jornal da Manhã lá, você e o Cleiton. O Cleiton tá lá até hoje. Tá, a gente fazia um programa, né, das 8 às 10, que daí era música, entretenimento, enfim. E aí, ao meio-dia, tinha o jornal. Aí a gente fazia as notícias, ia entrevistar, saía, né, ou fazia por telefone mesmo, mas era tudo ao vivo, daí durante o meio-dia no jornal. Pois é, tu sabe que outro dia eu tava até lembrando dessas coisas. Tu lembra que a gente foi lá em Abelardo Luz uma vez fazer lá como é que era, uma festa que tinha lá, uma exposição, não lembro o nome. A gente foi fazer lá e tinha que puxar fio, telefone e tudo, né? Hoje tudo pelo WhatsApp, ali é tão simples de fazer uma entrevista ao vivo pelo WhatsApp, sabe? Você pode conversar com o entrevistado antes de entrar no ar ali pela mesa de som mesmo, sabe? Não precisa ligar. Eu nem imagino como é, né? Porque é não muito tinha simples. Isso. É só você ligar pelo WhatsApp mesmo, sabe? E aquele tempo não era assim, né? E a gente está falando o quê? De 15 anos atrás, né? Isso aí. Então, o quanto evoluiu depois de lá para cá essa questão do jornalismo, das entrevistas, né? Então você saiu do ar às 10 da manhã, preparava o jornal até meio-dia, meio-dia entrava com o jornal. Entrava com o jornal, e aí era até 12:30, 12:40, depois a gente tinha o esporte, né? Que aí também eu e o Cleito comentávamos as rodadas, falávamos sobre os times, enfim. Sim. Os dois colorados, não tinha briga, né? Depois que tu entrou, começou as brigas, que era gremista. Daí começou. Mas enfim, eu gostava muito, assim, era bem legal. Mas você fez jornalismo para trabalhar em rádio ou você fez porque tinha almejava outra coisa? Na verdade, eu sou da comunicação, né, Rodrigo? Sempre gostei muito de falar e de escrever. Então, a minha ideia era trabalhar em jornal na época, né? Sim. Fiz o jornalismo para escrever. Fiz 1 ano em Chapecó, depois eu transferi para Balneário. Eu me formei lá na Univale, em Itajaí. E a ideia era jornal, porque eu sou, embora não pareça, muito envergonhada, né? Então, trabalhar em TV, em rádio, para mim, não, né? Não era o que eu queria. Mas, né, a vida nos mostra outras coisas. Eu trabalhei um tempo no jornal durante o curso de jornalismo, mas durante o curso a gente tem essa parte, né, de rádio, de TV, e aí eu fui me apaixonando por isso também, né? E aí surgiu para trabalhar na rádio em Passos Maia, eu falei, não, eu vou. Até porque tu não tem essa ideia de quantas pessoas estão te ouvindo, né? Então, conversava com o Cleiton, às vezes atendia algum telefonema, mas tu não tem a ideia do tamanho, né? Então, ficava de boa dentro do estúdio, né? Me sentia segura, assim. E surgiu e deu certo. Foi um tempo bem, bem legal, assim. E as pessoas gostavam. Como que surgiu essa oportunidade para você ir para lá? Será que foi igual a minha ou não? Então, eu trabalhava na prefeitura em Vargião, né? Fazia assessoria de imprensa. E o seu Abílio foi lá conversar comigo. Porque ele era muito amigo do Amarildo, que era prefeito na época. E ele disse, a gente precisa de uma mulher na rádio. Topa? Falei, ai, meu Deus, né? Eu era concursada na prefeitura. Falei, não, eu topo, vamos lá. E aí fui, né, fiz o teste, eles gostaram, enfim,
combinou super a minha voz com a do Cleiton, Sim. né? E aí, foi. Sim, vocês dois faziam um bate-papo muito legal ali, Sim. os dois. Era muito interessante ver a sincronia que vocês tinham no ar. Isso. Quem ouvia vocês, quando eu cheguei lá, eu achava que vocês tinham trabalhado já, tipo, 10 anos juntos, assim. É. Combinava muito bem, porque o Cleito dava os ganchos para você, você devolvia os ganchos para ele também. Sim. Fazia uma dupla muito boa, tanto na manhã ali, que era mais entretenimento, com informação, e o meio-dia, que era um jornalismo mais sério, né? Sim. Tanto que uma vez o Antoninho, não sei se tu lembra, que era Lembro. prefeito na Ponte, a gente fez uma série de entrevistas com os prefeitos e tal. E ele disse, nossa, parece que eu tô ouvindo a voz do Brasil. Porque a voz de vocês combina muito. Daí uma masculina e uma feminina, né? Sim, sim. Então era bem legal, assim. O Cleiton, ele consegue colocar uma voz interessante na notícia, assim, Isso. passa uma credibilidade, né? Isso aí. Quem vê ele pessoalmente não acredita que é dele a voz, né? Mas enfim. E aí comigo aconteceu uma história assim também, né? Capaz. No rádio, né? Nós estávamos fazendo o programa, enfim, e a secretária veio e falou, Cris, tem uma mulher ali na frente que quer te conhecer. Falei, não, vamos lá, né? Na época... E lá em Passos Maia tinha muito disso, né? Muito. O pessoal ia lá conhecer a não gente. tinha tanto redes sociais, né, Rodrigo, que as pessoas pudessem nos acompanhar. Acho que tinha Orkut na época, nem lembro. E aí as pessoas tinham essa curiosidade de saber quem era, né, que fazia o programa. E aí, quando eu cheguei na portaria, ali na recepção, ela me olhou e falou, você é a Cris? Eu falei, sim. E ela, meu Deus, eu achei que era um mulherão, porque com essa voz, né? Você é tão baixinha, enfim. Eu disse, pois é. Conhece o Wagner de Varginha que trabalha aqui, né? Sim. O Wagner aconteceu um fato curioso também, desse tipo. Nós fomos gravar e chegamos na loja e o cara olhou e disse assim, tu é o Wagner? Sou. Eu achei que era um baita de um homem. Então, comigo foi a mesma coisa. Ela disse, nossa, achei que era um mulherão, porque pela tua voz, enfim. E aí ela disse, como a gente, né, cria... O rádio é legal por isso, né, Rodrigo? Eu gostava muito por causa disso, porque as pessoas criam, né, as histórias, tem aquela questão de imaginar como está sendo feito, né? Sim. Aquele tempo era muito mais do que Muito hoje, inclusive, mais, sim. porque não tinha essa transmissão, né? O pessoal imaginava como era. Isso. E eu lembro que o pessoal, grande parte dos ouvintes eram do interior, que Isso. vinham para a cidade uma vez por semana, 2 às vezes, né? E passavam lá, deixar cartinha. Lembra que tinha na parede lá tinha um negócio cheio de cartinha, né? A gente ia lá, pegava 2, 3 cartinhas para ler, enfim, era muito legal isso, né? Que foi se perdendo com o passar do tempo, porque hoje o WhatsApp facilitou essa parte da cartinha, né? O pessoal lá do interior que tinha que vir para a cidade e trazer, hoje manda pelo WhatsApp, né? Sim. E não, claro que eu tô, né, não trabalho mais no rádio, não sei como que tá essa interação com o público, mas eu lembro que, como tu disse, era muito forte, mesmo não tendo toda essa facilidade de Instagram, de WhatsApp, a gente tinha esse contato com eles, né? Sim. Me parece que era mais próximo ainda, porque eles queriam estar lá. Sim. Né? Vendo como que era, enfim, hoje tá mais fácil, assim, né? De ver tudo como acontece. Sim. Agora, pensa numa mulher que ficava brava quando a gente levantava o volume do estúdio e começava a cantar. Não sei se é porque a gente cantava mal ou se é porque o volume é mais grande chance disso, né? Ou o volume te atrapalhava para você escrever, né? Normalmente eu tava fazendo o roteiro do jornal para outro dia. Então, ou, né, procurando pessoas para entrevistar, enfim. E lá e o Rodrigo. Tendel de volume. Hoje é que eu faço o mesmo horário de lá, às 10 da manhã. Vocês saíam do ar, entrava, uma vez era o Peterson, depois fui eu, né? E fazia aquele banzel lá. Meu Deus do céu. Sempre animado, Rodrigo. Sempre. Você se formou em jornalismo em que ano? 2003. 2003. Daí depois a prefeitura de Varjão, depois a rádio e depois da rádio tu fez o quê? Você não chegou a trabalhar lá quando virou 100.7, né? Não. Eu saí Saiu ainda antes, era né? bebedouro, sim. Ainda era do Seu Abílio. E aí eu intercalava. Eu trabalhava de manhã na rádio e à tarde no Cicobi. Fazia parte de assessoria de imprensa também. E aí, com o tempo, fui me apaixonando pelo Cicobi e deixando a rádio, né? E aí, no fim, eu fui só pro Cicobi, trabalhava com TI também, ajudava o Edemar, enfim, né? Sim. E aí, o jornalismo ali já foi ficando um pouquinho de lado. Sim. E daí, depois, você veio para a prefeitura em Faxinal também um tempo? Trabalhei aqui uns 2 anos com o Flávio na época. E sempre com assessoria daí, né? E depois voltou para o Cicobi. Voltei para o Cicobi. E depois disso, tu fez o que daí?
Aí, quando você saiu do Cicobi, daí você abandonou o jornalismo, ou quando saiu da prefeitura aqui já abandonou? Não, quando eu saí do Cicobi já estava trabalhando pouco com o jornalismo, né? Era mais a parte de TI, ajudar na parte de sistemas, abrir sistema de agência, fechar, o Edmar foi me passando essa parte e o jornalismo, né, não exigia tanto também, né, no Cicobi, a parte da assessoria. E eu fui casando os dois até que eu fui morar em Xanxerê. E aí ficava muito longe para ir para Passos Maia todos os dias, né? E aí eu tinha o Lu pequenininho, 9 meses, aí eu falei, não, agora é hora de parar um tempo, né? Aí eu fiquei 5 anos em casa. Ah, sim. Sem nada. Nem a parte da etiqueta não trabalhava também nessa época? Não. Isso veio, a etiqueta veio depois ainda. E como que deu essa virada do jornalismo para a etiqueta, assim? O que surgiu? Na verdade, eu digo que um tá ligado ao outro, né, Rodrigo? Não tem como a gente... Eu penso assim, ó. Comunicação faz parte de tudo. Não tem como a gente trabalhar hoje sem comunicar, né? Seja uma loja, uma empresa, tudo precisa da comunicação. Então, a etiqueta veio como um complemento do jornalismo, na verdade, né? Eu comecei em casa a fazer muita parte de mesa posta, né? Eu prezava muito, até hoje a gente come à mesa, sem tablet, sem TV, sem celular, né? Qualquer refeição do dia a gente faz à mesa, não tem essa de comer no sofá, ou um comer antes, outro depois, sabe? Entendi. E aí eu falei, cara, eu preciso levar isso para as pessoas, né? Porque tá se perdendo isso muito também, né? De que cada um come num horário, às vezes assistindo qualquer coisa na TV, às vezes nem vê o que está comendo, né? E aí eu disse, não, eu preciso levar isso para as pessoas, mas de uma forma profissional, né? E eu não conhecia nada de etiqueta até então, né? Eu não crescia sabendo a etiqueta. Aí eu fui atrás para aprender. E como que você aprendeu? Fez curso? Fiz curso na Escola Brasileira de Etiqueta em São Paulo. Foi para lá, aprendeu, voltou e começou a aplicar. Isso aí. Você tem loja também? Eu tive o ano passado. Eu sou muito dinâmica, né? Eu sou meio camaleão, assim. Então, eu tive loja no passado, mas a loja é uma coisa que me prendia demais, né? E por eu ser muito ativa, assim, eu falei, não, tentei, mas não deu certo. E aí, continuo com os cursos de etiqueta, né? Sim. Como é que você faz para aplicar esses cursos? Fecha uma turma e aplica, ou você aplica individual? Como que é? Na verdade, tem vários formatos, depende muito do que a pessoa precisa, né, Rodrigo? Por exemplo, sexta-feira agora eu vou fazer para uma equipe de uma empresa atendimento ao cliente. Então, a etiqueta voltada para isso. Aí elas são em 7 ou 8, então é uma equipe, né? Mas, por exemplo, se tu quiser sozinho fazer um curso de etiqueta mesa para te sentir seguro num jantar, por exemplo, tem esse curso também, né? Legal. Ai, não, eu quero saber como que eu me porto num evento social. Então, tem a etiqueta para isso também. E aí, tu pode juntar várias pessoas ou fazer sozinho, né? Então, Depende de cada um. A etiqueta, ela não é só na parte da comida, então? O que é etiqueta para ti? Vai muito além. Para mim, agora eu vou fazer a minha parte de jornalista. Volta agora. A etiqueta, para mim, seria você comer da forma certa, em um lugar mais chique. E ponto só, tipo, não é muito além disso. Você restringe a mesa, tu pensa, no né? meu ponto, sim. E o que eu ouço muito é que etiqueta é frescura. Que as pessoas dizem, isso é frescura, não precisa, né? Sim. Eu não vou a restaurantes chiques, eu não vou usar isso nunca. E essa era a ideia, né, Rodrigo? Hoje já não é mais. Hoje já se percebe que a etiqueta é algo para as relações pessoais. Então, claro, tem a etiqueta mesa, que é essa que vai te ajudar a ficar mais confiante num jantar de negócios, por exemplo, porque daí tu vai saber por que tem 3 ou 4 taças e não uma, né? De que forma tu segura o guardanapo, se for de tecido, os talheres, enfim, todos os detalhes da mesa. E aí eu sempre digo que ao invés de tu se preocupar, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Quero que aconteça comigo, né? Antes de saber, tu vai saber usar aquilo e tu vai se conectar com a pessoa que está ali fazendo a reunião contigo naquele jantar, por exemplo, sabe? Então, é uma ferramenta que vai te dar confiança. Pois é, a gente vê, né? Pega num filme, por exemplo, tem lá uns 10 copos na frente, aí talher, e garfo, e faca, e tudo que é coisa. Um prato em cima, outro embaixo, outro prato, assim, né? Cada um tem a sua função. Tem, isso aí. Não quando você aprende a etiqueta mesa, tu entende que tudo tem um porquê de estar ali, né?
Ai, não é só colocar ali para ficar bonito, para chamar atenção, não. Por exemplo, se tu for servir num jantar vinho tinto e vinho branco, você pode ter 2 taças, senão não tem porquê. Entendi. Entendeu? E tem uma taça para um tipo de vinho e outra para outro? Tem, para água também. Normalmente na etiqueta a gente só usa taças, não usa copos, né? Tem taça para espumante, para cerveja. Essa taça que eu te trouxe hoje aqui. Essa é linda e bem apropriada para água. Ainda bem. Essa tá certa. Normalmente tem taça, né? E aí, para uma etiqueta corporativa, por exemplo, eu vou ensinar as pessoas a servir sempre a água na taça para os clientes, entende? Entendi. Porque fica uma coisa, né, melhor, parece que é um carinho, e é, né, um carinho, um cuidado com quem está ali contigo. É diferente de tu pegar a garrafinha e oferecer, entendeu? Beba no bico. Ou com um canudo, ou um copo de plástico. Tá errado, não está, né? Mas assim é muito mais elegante, né? É um cuidado além que tu faz, né? Com quem tá ali contigo. Os detalhes, né? Eu vi que você passou, por exemplo, algumas dicas de etiqueta para a princesa, a rainha lá da Femme também, as princesas lá. Sim, né? faz 3 edições já que eu faço esse trabalho com elas. Que aí é um dos trabalhos que eu faço voluntário, assim, né? Que eu também gosto de fazer essa parte social e tal. E aí eu trabalho com elas toda essa parte da recepção, né? Durante a feira. Como elas vão receber os visitantes, a roupa delas, o cuidado com o gestual, tudo isso envolve também a etiqueta, né, Rodrigo? Que é a etiqueta social daí. Postura. Tudo, porque elas vão receber autoridades, elas vão receber artistas, mesmo o público em geral tem que ser bem recebido, né? Então, toda essa parte eu ensino para elas. Muito bem. Uma vez eu lembro que nós estávamos lá nesse mesmo evento em Abelardo Luz e nós fomos comer lá e você me disse assim, ó, comida de jornalista não é comida assim, né? Tipo, nós vamos comer aqui uma marmita se nós tiver sorte, ou vai ser só um pastel de meio-dia. E eu fui com aquilo pensando, eu nunca esqueci disso aí. E é verdade, né? Você vai num evento fazer a cobertura do evento, o jornalista ele não come, não, né? É um pastelzinho. É isso aí. Se der, é um pastel. Se nós der sorte, vai ser uma marmita. Se não, é só um pastel. Se alguém convidar para almoçar junto, Sim, né? Porque o pessoal não vê o corre, né, do jornalista, né? Não, eu acho que foi uma das coisas que eu acabei deixando o jornalismo de lado também, porque tu tem que ter tempo, né, Rodrigo? Sim. Tu tem que ter disponibilidade de tempo, né? Que quando a gente tem filhos fica bem mais difícil, né? Porque, como tu diz, ninguém vê a correria do jornalista, só vê quando tá pronto, né? A mágica, né? Acontecendo, mas não vê os bastidores. É o que eu sempre falo pro pessoal que vem aqui, a parte que nós estamos no ar, ou essa parte agora aqui que tá acontecendo, ela é a melhor parte da nossa profissão, né? Sim. Mas, ó, por exemplo, para nós agendar a entrevista, semana passada não podia, pode ser essa, pode ser hoje, né? Sim. Mas tem convidados que, tipo, vai muito mais, vai meses para conseguir vir, né? Ou quando, tipo agora, antes de começamos a entrevista, vai lá, deu um probleminha no áudio, volta aqui. O pessoal não vê essa parte, né? Isso. Então, tipo, o bastidor da coisa ali... E eu gosto do bastidor, na verdade, assim. Acho interessante esses bastidores, assim. Mas você tem que gostar muito. Sim. Eu acho, assim, ó, o que eu gostava muito do jornalismo e que eu tenho aplicado hoje é essa parte do contato com as pessoas, né? Porque tu tem que conhecer o entrevistado, tu tem que conversar com ele antes da entrevista, para não fazer, né, pergunta que não faz sentido, ou deixar de perguntar alguma coisa que talvez fosse importante, né, para o contexto da entrevista, enfim. E hoje eu uso muito isso, né, para conversar com as pessoas, para oferecer o meu trabalho. Eu estou também tirando Cresci, agora em breve serei corretora. Corretora também, E show. também eu tenho que estar em contato com as pessoas, né? Na rua, conversando, indo conhecer os imóveis, levando alguém para visitar. Então, acabou que juntou tudo, né? O jornalismo, que é a parte da comunicação, esse atendimento de excelência da etiqueta, e aí com o corretor, né? Sim. Outra coisa que eu lembrei agora, nós estávamos lá nesse mesmo evento, e chegou um deputado, não lembro qual, para dar entrevista lá no nosso stand lá da rádio. Não sei se você vai lembrar disso.
Desse fato específico. E o Peterson foi fazer a entrevista. Mas na hora da entrevista deu um branco nele, ele não lembrava o nome do entrevistado. Você lembra disso? Sim. E ele começou a chamar de deputado, e a Cris, na expertise, percebeu que ele não lembrava o nome. E começou a pesquisar. Sim. Eu não sei como que você achou o nome do deputado e deu um papelzinho para ele leu o deputado. E aí, lembrou, tipo, isso me marcou também aquele dia. Eu tava olhando vocês trabalhar e pensei, cara, como é que é? Era a Feira do Peixe, eu acho que era o ministro da pesca, não era? Eu não me lembro quem foi. Eu acho que era. Mas eu lembro desse episódio. E daí, claro, e aí tu começa a ficar nervoso, porque tu tem que lembrar o nome da pessoa, porque... Uma das regras da etiqueta que a gente fala é chamar a pessoa pelo nome, né? Porque é legal. Claro. E ele não lembrava, eu lembro disso. E aí a pessoa vai ficando nervosa, né? Sim. Esquece até as perguntas. Ministro e tal coisa. Ou deputado, que fosse, né? Tal coisa, né? E daí já... Não, olha, esqueceu o nome, né? Vamos pensar. Isso aí é sincronia de trabalho, né? É conexão, né, Rodrigo? É estar atento ao que acontece ao teu redor, né? Sim. E perceber e ajudar, e, né, ser proativo, tudo isso. Depois daquela, eu acho que a gente fez uma igual na FEME, em Xanxerê, daí. Mas não sei se nós tínhamos stand na FEME. Tinha também? Eu não me lembro. Sim, eu lembro que nós ficamos todos os dias da FEME ali. E aí, revezando, né? Entre quem ficava lá, fazia entrevista e tal, mas eu lembro que a gente ficou. Né, que legal aquilo, né? E depois, daí eles venderam a rádio, ficou só eu e o Cleiton da equipe que estava lá, todo mundo, o resto saiu. Daí eles foram renovando a equipe depois lá. Sim. E daí você já não estava mais lá. Não. Legal. Muito bem, eu lembro que uma vez também eu pedi pra ti assim, tu faria jornalismo de novo? Ou tu me disse, não. É que, como eu te digo, assim, de repente, na época, foi muito bom, né, Rodrigo? Mas não tive as oportunidades que eu gostaria de ter, de repente, tanto financeiramente também, né? Porque foi um período, assim, bem complicado, né? De pagar pouco, de ter que trabalhar muito, enfim. E aí eu acho que eu tinha essa ideia de que eu não faria jornalismo de novo. Né? E a gente tá falando, que nem nós falamos no início da entrevista de 15 anos atrás, né? É muito tempo. É muito e é pouco pela evolução que teve. Também. Se fosse ver. Isso. Porque aquele tempo lá, você comentou, trabalhava muito. Hoje a gente também trabalha muito, só que com muito mais facilidade. Isso, sim. Você vai com o celular gravar. Você pode gravar o áudio, o vídeo e fazer a foto num aparelho só. Sim. Você lembra que nós ia gravar com aquele da fita? Rádio, de fita, justo. Eu achei um ontem lá em casa. Sim, eu acho que eu tenho até o meu guardado ainda. Eu também tenho, com as fitas. E aí você voltava para a rádio, conectava um cabo, colocava a tocar. Se a entrevista desse 20 minutos, tinha que deixar os 20 minutos ele tocando para passar a entrevista para o computador para poder editar e mexer. Então, tipo, hoje tu não tem mais isso, sabe? Você edita no próprio celular. Já vai cortando ali e tal, já vai pronto pro ar, sabe? Sim. Eu vejo, na época da pandemia ali eu fiz muita live, né? Toda semana eu fazia. E aí já tinha um pouco mais de facilidades justamente nessa questão da edição, né? Sim. Que aí depois eu usava os vídeos aleatórios para colocar no meu Instagram, enfim. Era super fácil, né? De ir lá tirar um pedacinho e pronto. Mas na época era muito. Nós fazia foto dos eventos, mas não tinha onde postar, porque não tinha rede social, não era forte, né? Nós tínhamos o site lá, mas era pouco acessado. Sim. O pessoal não tinha esse costume de olhar um site ou de olhar a rede social, nem tinha. Da rádio nem tinha nessa época. Porque o WhatsApp começou em 2014, eu acho que eu já estava aqui na Alternativa quando começou. E então nós fazia foto dos eventos, mais para guardar para registro da rádio, né? E fazer um vídeo do evento era totalmente fora do pensamento, do orçamento, de tudo que fosse, né? Era jornal impresso ainda, né, Rodrigo, na época. Tinha os jornais, né, semanais, diários, enfim, que daí a gente mandava as reportagens, algumas fotos, mas eu lembro que era o jornal impresso ainda. Então o trabalho ele era muito mais bruto e manual do que é hoje, que não tinha inteligência artificial para te ajudar a escrever um texto. E tu sabe que pouco tempo que faz que eu instalei ChatGPT no meu celular, porque eu não uso. Eu não uso. Eu uso bastante. Eu uso pouquíssimo, mas olha, raras vezes, porque eu amo escrever. E eu tenho facilidade, então parece que se eu jogar lá, vai ficar uma coisa muito artificial, não é? Né? Não sou eu escrevendo, não é a Cris. Mesmo que você altere o texto que ela faça, né? Não sei, eu ainda não. Só que o mundo tá ficando muito corrido, né?
Por causa disso aí, por exemplo, você parava antes para escrever um texto, então, né? Hoje você joga ali, ela te dá um texto em 10 segundos. Sim. É muito rápido o mundo, né? O WhatsApp também, que nós falamos antes. Naquele tempo lá, eu até comento para as pessoas, eu não sei como que a gente conseguia atender todo mundo. Porque hoje a gente faz uma promoção aqui para o pessoal mandar mensagem, a gente quase não vence atender o pessoal pelo WhatsApp, que está ali a mensagem. É só você ir lendo conforme vai chegando. Aquele tempo nós atendia um por um no telefone. Sim, né? sim. E ainda você tem, né, a programação musical para fazer, pensar no que você vai falar, o texto comercial do cliente para você vender. Sim. Eu não sei como é que nós vencia. Então, por isso que eu digo assim, não sei, eu sou meio aleatória essas questões de internet, de facilidades, sabe? Eu acho que vai se perdendo muito as coisas. É conexão, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque acaba que tu fica ali atrás das redes, Sim. né? E as pessoas não têm mais o contato olho no olho, que é o que a gente fala na etiqueta, que tu tem que ter esse contato olho no olho com o cliente para passar credibilidade, para ele, né, ouvir a tua mensagem, enfim. E às vezes coloca lá uma mensagem automática no WhatsApp, quando der eu vou responder. Sim. Entende? Então, meio que afastou as pessoas, eu penso. Por isso que eu já não uso tanto. Claro que eu tenho um ritmo de trabalho bem mais tranquilo, né, Rodrigo? Sim. Mas eu sou bem avessa às tecnologias, assim. Porque quando a gente fazia uma promoção na rádio, assim, para o pessoal ligar para concorrer, nós tínhamos que ficar dois locutores, mas um só para atender o telefone. Isso, sim. Era uma loucura. Isso aí. E hoje não existe mais isso. Então, eu continuo com aquele pensamento, não sei como que nós fazíamos. E ainda, por exemplo, Era assim... mágica. Hoje, por exemplo, vai pegar uma sequência musical, tem no Spotify, o próprio sistema programa para ti. Tu pode seguir uma sequência do Spotify ali, sabe, para te ajudar. Sim. Naquele tempo era tudo da cabeça. Se o artista lançava uma música nova, você tinha que dar um jeito de conhecer aquela música. Sabe, que não vinha para você os lançamentos do Spotify para você saber que aquilo é um lançamento. E baixar a música para rodar na rádio, daí como é que você vai baixar? Eu lembro que vinham os CDs das bandas, não tinha que baixar a música do CD. E a gente que fazia, era a gente que fazia, eu digo, era a gente que deixava esses artistas famosos também, né? Porque acabava que a gente fazia a nossa playlist. Sim. O estilo de música, eu lembro que eu e o Cleito brigavam bastante porque eu dizia para ele, toca um pouco de música diferente. Porque daí se nós não tocar, as pessoas não vão ouvir. Sim. E não vão conhecer esse artista novo. Então, a gente fazia um pouco o sucesso do artista, né? Não, vocês nem brigavam, capaz. O tempo todo. Mas faz parte, né? Você conversou com ele depois daqui? Eu nunca mais falo com ele. Sempre, a gente tá sempre em contato. Sim, legal. Sim. Você chegou a participar de algum dos eventos lá de fim de ano, daqueles que a gente fazia com 10 de bandas? Natal, sim. Que legal Acho que era o primeiro, aquilo. o segundo. Eu participei do primeiro e do segundo, acho. Depois não teve mais. Sim. Mas que legal que era aquilo, né? Sim. Nós montava 2 palcos, um na frente do outro, assim, e tinha 10 atrações. Enquanto uma banda estava tocando aqui, a outra estava se arrumando aqui. Aí essa começava, a outra saía e arrumava aqui. Dinâmico. Que legal que era aquilo, Sim. né? Cris, você morou fora do país também? Também. Conta pra gente como é que foi a experiência. Aonde que foi primeiro? Então, eu fui para Londres, né, quando eu me formei. Eu formei em 2003 e aí, em 2004, fiquei em Balneário procurando emprego, né, tentando achar algum lugar por lá, mas Balneário é uma terra de turismo, né? Então, para algumas profissões é um pouco mais difícil. E aí eu falei, não, eu quero aprender inglês, né? Porque jornalista sem inglês. E eu sempre fui muito ruim nos cursos, assim, não tinha paciência para fazer aqueles cursos de inglês, sabe? Enfim. E aí a mãe abraçou a ideia, né? E aí eu fui em 2005, em janeiro. Ela pagou um mês de sharing home, que a gente fala, né? Fui sozinha, sem conhecer ninguém, mas era o meu sonho, né? E cheguei em Londres, falava quase nada de inglês, o básico, né? Mas daí tu precisa aprender, né, Rodrigo? Sim, aprender na marra, daí. Na marra. Então, eu fazia aula das 9 às 3 da tarde, porque eles têm horários diferentes, né, dos nossos, enfim. E depois eu trabalhava. Comecei trabalhando como cleaner, que é fazer faxina, limpeza, né? E aí, conforme o meu inglês foi evoluindo, também foram evoluindo os trabalhos. Aí eu trabalhei numa loja que vendia produtos souvenirs, assim, de Londres.
E depois, no final, eu trabalhei num pub. Até outro dia eu fiz um drink que eu aprendi ainda lá na época. Capaz. Fiquei 6 meses lá. Eu digo que essa parte da etiqueta nasceu um pouco lá, sabe? Porque o povo londrino é muito educado, muito, extremamente educado, assim. Eu lembro que nós pedia para você como que pronunciava o nome das músicas em inglês. Isso, sim. Porque aí é uma coisa que tu não esquece mais, né? Tu aprende falando, tu ouve aquilo, tu vive aquilo, né? E aí foi assim, em 6 meses meu inglês, né, estourou, assim. E aí, né, tu conhece muita coisa, tu aprende muita cultura, uma experiência maravilhosa. Conheceu alguém de lá que tu fica em contato ainda até hoje ou não? Até hoje não, mas por um tempo sim, porque quando eu cheguei nessa casa tinha 5 ou 6 brasileiros. E aí todos, né, a gente chegou assim com dias de diferença, e depois a gente saiu dessa sharing home e alugamos uma outra casa, nós 5, né, para morar juntos. Então, ali na casa, a gente falava muito português. Como eu queria aprender inglês, eu evitava fora dali falar português. Aí eu só falava inglês. Mas 2 meninas, uma era carioca e uma era mineira. Elas foram para ganhar dinheiro, né? Então, eu saí de lá, uma delas dizia, Cris, como é que eu vou me virar agora? Porque não sabia falar nada. Eu ia com ela em todos os lugares. Sim. Eu precisava trocar o celular, eu ia com ela. Precisava almoçar, eu ia com ela, porque ela não falava inglês. Ela, como é que tu vai embora agora? Como é que eu vou me virar? Então, né, tem público para tudo lá. Mas em 2005, como que você descobriu de ir para lá? Alguém te ajudou? Porque hoje é fácil tu pesquisar na internet, mas naquele tempo tu pesquisou também? Não lembro, assim, por que Londres. É que eu não gostava do inglês americano, né? Acho muito muito enrolado. E o britânico é bem clássico, né? Mais fácil, as pessoas dizem que não, mas eu acho mais fácil, tanto falar quanto ouvir. E aí eu falei, não, é para Londres que eu vou. Aí, na época, tinha computador, enfim, eu dei uma pesquisada, né? E o clima também é legal, eu amo frio, né? E lá é frio o ano inteiro. Porque se você falar hoje perto do celular que você quer comprar um pacote de viagem para lá, já vai começar a aparecer coisa Não, ali. a hora que nós sair, se abrir o Instagram, já vai estar ali, viagem para Londres. E na época não tinha. Mas daí a gente pegou uma agência de viagens de Xanxerê, que eles fizeram todo esse processo de passagem ida e volta, que tinha que ter, né? Legal. Um mês de escola para eu poder pegar o visto, porque senão não entrava, né? Entrei como estudante. E aí fui na cara e na coragem, né? Legal. E depois tu foi para mais algum lugar daí? De lá, não. Lá eu fiquei só em Londres. E ainda na época, em 2005, teve o atentado, lembra? Que mataram aquele brasileiro? Não sei se tu lembra. Não lembro. Teve um atentado muito sério lá, em ônibus, metrô, enfim. E aí a mãe já ficou apavorada, né? Você estava lá? Eu estava lá, sim. Foi em abril ou maio, não lembro direito a data. E aí eu fui com 6 meses para ficar mais 6 meses. E aí quando aconteceu esse atentado, a mãe disse, não, tu vem embora. Pode voltar. Na época a gente não tinha celular com câmera, não tinha nada. Eu ia nas lan house para ligar para eles por webcam, né? Para conversar um pouquinho, assim. E às vezes a Dani dizia à minha irmã, Cris, tem alguém estranho atrás de ti, vai embora. Porque daí tudo era terrorista, né? Sim. Virou um caos a cidade. E aí, uma semana depois, eles mataram o Jean Charles, que é esse brasileiro que eles achavam que ele estava envolvido com o terrorismo, mas não estava. E aí, acho que uns 15 dias depois, eu vim embora. Sim, mas tu chegou, nesses 6 meses, tu ficou só em Londres mesmo? Só não chegou a conhecer alguma cidade próxima? Não, porque ali, nada Rodrigo é disso. estudante em Londres, né? É tudo muito caro lá. E aí, não tinha como ficar indo viajar. Eu não fui com ideia de viajar, né? Eu fui para aprender inglês. Para aprender inglês. É. Sim. E morou em algum outro lugar fora Londres? Ou... Daí eu fui para a Itália depois, em 2011. 2011, 2012. Ah, mas bem depois não, né? 6 anos depois. Sim. E como é que foi daí essa experiência? Ai, maravilhosa também, né? Daí eu digo que na Itália eu aprendi a gostar da mesa também, né? Porque lá tudo Achei que tu ia falar que aprendeu italiano. Também. Eu falo italiano fluente agora. Em 3 meses que eu fiquei lá. Porque o italiano já é meio, né? A minha família é italiana do pai, então eles falam dialeto, mas, né? Tu já tem o ouvido alguma coisa treinado, deve puxar, né? Isso.
E aí, estando lá, tu aprende, porque tu tem que falar, tu tem que pedir as coisas, tu tem que comer, tem que se virar, então tu acaba aprendendo, né? Sim. E aí, nesse tempo que eu fiquei lá também, eu fui uma secretária de Julieta. Conhece a história? Não. As secretárias de Julieta, tem até um filme, Secretária de Julieta é o nome do filme. As pessoas mandam cartas, mandam... agora, né, o WhatsApp, enfim, mas a maioria manda cartas para lá e tem as mulheres que respondem essas cartas. Ou elas vão lá visitar a casa da Julieta, lá em Verona, e aí deixam cartas lá e essas secretárias respondem. Normalmente cartas de amor, né? Amor que não correspondido, um amor que foi perdido, histórias de amor, no geral. E aí elas respondem essas cartas manualmente. E aí eu trabalhei com elas lá. Aí você fazia essa parte de responder as cartas, responder as então. cartas em português e inglês. Porque vem cartas do mundo todo. Sim. E aí eu respondia português e inglês. Que legal. Assiste o filme, é bem legal. Eu vou assistir. Quanto tempo você ficou lá? 3 meses? 3 meses. Rapidinho também. E tem ideia de ir para outro lugar agora ou desistiu de morar fora, assim? E agora é mais difícil, né, Rodrigo? A gente vai se acomodando, assim. Por isso que eu falo, quando as pessoas perguntam, é legal ir, ou será que eu deixo meu filho ir? Deixa. Tem que ir. Porque na minha cabeça é um período, assim, né, que a gente tá mais corajoso. Sim. Ou que você quer mesmo ir morar para viver aquela experiência, né? Porque é diferente de tu ir viajar, passear, né? Sim, porque eu acho que os filhos também dão uma segurada, né? Isso, para mim hoje é muito mais difícil, né, sair. A não ser que o Lu, o sonho dele é ser jogador de futebol, dele vai morar fora e eu vou junto, né? Você posta direto ele jogando aqui, Sim, né? Sim, ele treina na escolinha da Chape, né? Mas é mais difícil, né? Sim. É mais difícil. Cris, quem quer conhecer um pouco mais dos teus cursos de etiqueta, como que faz? Vai no Instagram? Então, tem a minha página do Instagram ali, né? Tem meu contato do WhatsApp e tudo. E aí eu passo todas essas áreas da etiqueta que eu trabalho, né, Rodrigo? Tem etiqueta social, corporativa, etiqueta para casamentos, formaturas, até para funeral a gente fala. Sim. Porque a etiqueta faz parte do nosso dia a dia, né? É saber conviver com as pessoas. E aí ali eu passo todas essas informações, se é um curso para turma ou se é sozinho, enfim, né? Se é para empresa, se é para individual. Isso aí. Dá para fazer de tudo. Sim, sim. Legal, Cris. Então, como é que é o Instagram? Sou Cris Salve, com S só. Sou Cris Salve. Sou Cris Salve. Sou Cris Salve. Porque Muito é um bem. S só. Você tem 2 Instagram, né? Eu tenho o meu pessoal e tenho esse que é o profissional. Esse que é o profissional. Show de bola. Isso aí. Que agora vai começar a aparecer coisas de imóveis também. Legal. Então você que quer talvez entender e aprender um pouco mais sobre etiqueta ou quer comprar uma casa, vai lá no... né? Mas a parte de etiqueta social eu trabalho muito ainda, os cursos. Sim. Quem faz gosta muito e acaba passando para outras pessoas, né? Então, sim. Estão sempre procurando. Legal. Cris, para quem vem aqui, a gente dá uma lembrança, tá? Para você, legal. quando for tomar o teu café lá, você vai lembrar que participou com a gente aqui. Posta lá, marca nós. Com certeza. Marca, Falando Nisso, tem página, marca abrir. eu. Pode abrir. Peraí. Fica à vontade. A etiqueta fala que quando a gente ganha um presente, a gente tem que abrir. Tá? Exatamente. Então, vou abrir. Peraí. Sabe que uma vez eu fiz um curso de vendas que no começo do curso o cara deu um bombom. O professor, né? Deu um bombom. E eu peguei e comi o bombom na hora. Aí depois ele passou recolhendo o bombom. Porque a oportunidade aparece e se você não aproveita... Isso a gente sempre fala, ganha o bombom, tem que comer, não é pra esperar pra levar pra casa. Tem gente que diz, não, eu vou levar pro meu filho, né? Levar pra filha em casa, não. Já me aconteceu essa também, sabe? De perder o bombom, meu Deus, tô atrapalhada com o pote aqui, peraí. Já me aconteceu essa também, de ir num curso e ele falar isso. Não comeu? Pode me dar aqui. Eu fiz esse mesmo, eu comi gula, né? Que linda. Sim. Obrigada. Tem a logo, eu fui. Que legal. Eu fui. Linda, Show obrigada. de bola. Obrigado a Edna, pessoal da Persona aqui, que disponibiliza o presente aqui para os nossos convidados. Legal. Cris, obrigado por ter disponibilizado seu tempo e vir conversar com a gente, contar um pouquinho da tua história, né? Da história que a gente trabalhou junto um tempo lá, né? E depois, legal. Tudo que você fez antes e depois ali também, né? A gente agradece e deseja sucesso cada vez mais. Obrigada a vocês, Rodrigo, por me chamarem. Fiquei bem feliz. O único problema é que eu falo demais, né?
O que é bom. Chega. O que é bom. O que é bom. Você já deve ter entrevistado gente que não fala, né? E daí tu tem que elaborar muitas perguntas, e falta pergunta, e tem tempo ainda, Sim. né? Eu já fiz podcast que nós tínhamos que render 1 hora. Daí era terrível. Aqui no Falando Nisso, não. Tipo, o entrevistado rendeu, a gente vai até quando rendeu, né? Não rendeu, a gente já encerra com 10 minutos, já encerrei com 5. Ah, sério? Sim. Já. Eu vi que não ia, tipo assim, obrigado e um forte abraço, sabe? Sim, porque jornalista dá pra falar essas coisas, né? Porque não rende, né? Não. Então... E a gente tem que sentir, como tu disse, não adianta ficar enchendo linguiça, empurrando, sim, né? A gente tem que sentir quando o entrevistado também, né? Porque às vezes a pessoa também não se sente muito à vontade de falar, né? Exatamente. Eu já fiz lives que a pessoa tinha muita vergonha e aí aconteceu isso. Não, sabe, encerrei bem antes de 1 hora, que normalmente fazia lives de 1 hora. Sim. Né? Bem antes, porque... A gente tentava fazer 1 hora para dar bastante recorte e tudo mais. Inclusive, você pode acompanhar os recortes lá no Instagram, @podcast Falando Nisso, tem sempre recorte por lá. Cris, muito obrigado. Obrigada também. Valeu, obrigado Avelino Braganholo SA, Mercado Marine e Persona aqui pela parceria de sempre com a gente aí. Quinta-feira que vem nós estamos de volta ao meio-dia com mais um entrevistado para trocar uma ideia. Você que está ouvindo só pela alternativa, o nosso bate-papo também está disponível em vídeo lá no YouTube. Podcast Falando Nisso, coloca aí na sua TV para assistir que tá legal demais. Forte abraço e até semana que vem.